buscarmos também a prática desse ensinamento. Te agradecemos por tudo que tem feito em nossas vidas. Envolva, Senhor, a cada um de nós, hoje e sempre. E assim seja, graças a Deus. Queridos irmãos, hoje temos a grata alegria... As crianças primeiro. As crianças. Evangelização. Perdão. Nossos irmãos aí, né? A evangelização infantil juvenil. O jardim está florido. Esperando a tia Manuela. Aqueles irmãos que chegaram agora, sejam bem-vindos. É a primeira vez na casa? Segunda já, né? Seja bem-vindo, tá bom? Então, queridos irmãos, primeira vez na casa? Segunda também? Então, não tem vindo pela primeira vez. É com alegria que vamos receber o nosso querido irmão André Cantarelli, que vai falar para nós hoje de um livro da Fonte Viva, né? Da coleção Fonte Viva, a lição número 16 do livro Ceifa de Luz, né? Por favor, André. Opa! Fechar aqui melhor, senão depois não coisa. É assunto de liberdade. Assunto de liberdade. Fique à vontade. Muito obrigado. Boa tarde, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Que a paz de Jesus, nosso Mestre querido, possa nos envolver a todos. Mais uma vez, uma alegria poder retornar aqui à tribuna da nossa casa, hoje de forma extraordinária. Aqueles que estiveram já na quarta-feira comigo, dessa vez não tem uma dose dupla. E aí da tolerância, da paciência, né? Já estivemos juntos na quarta passada, agora estamos no sábado também. Com certeza, com muita alegria, que vem, né, sempre aqui falar em nossa instituição, como eu gosto sempre de iniciar, que aonde quer que a gente vai, sempre levamos o abraço da nossa casa espírita, e dessa vez eu trago abraços de outras casas espíritas onde tivemos, em especial na Sociedade Espírita Fraternidade, e também do nosso irmão Raul Teixeira, que tive a oportunidade de reencontrá-lo depois de bastante tempo, e ele então encaminhou um abraço aqui para todos nós da nossa instituição. Como o nosso irmão Gilson colocou, o tema, ele é uma das páginas do livro Ceifa de Luz, o que nós chamamos da mensagem 16, intitulada Assunto de Liberdade. E lembrando sempre, este livro está no contexto da coleção Fonte Viva. São todos esses livros menores que nós temos aqui, O Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, o próprio Fonte Viva, e um deles é o Ceifa de Luz. E nessa lição 16, nós encontramos uma passagem inicial associada a Paulo, registrada em Gálatas, que nos diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de servidão. Aqui é o registro de Paulo em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Importante lembrarmos que Paulo, aos Gálatas, aqui, através das suas cartas, ele fez um trabalho de evangelização, de cristianização de todos aqueles povos nos quais ele se comunicava através das cartas. Aos povos, né, da região de Gálatas, ele cita então esse aspecto da liberdade, trazendo para Cristo a proposta que ele nos trouxe, que é, ou melhor, atribuindo a Jesus a proposta que ele nos trouxe, que era da libertação. E aí a própria palavra de Paulo já nos remete a algumas observações muito importantes, porque primeiro está nos dizendo que a gente, e aqui falava sobre uma servidão, daqueles modelos principalmente religiosos, porque Jesus, é preciso lembrarmos, ele vem para nos libertar daquelas correntes que normalmente nos prendem ao chão da existência, fazendo com que acreditemos apenas no processo da evolução espiritual, se tivermos a evolução material. Jesus traz a boa nova não é à toa, porque até aquele momento e posterior a ele,
Nenhuma outra corrente filosófica, religiosa, doutrinária teve uma revelação tão extraordinária quanto a que o próprio Jesus fez para nós. E alguém deve estar pensando assim, ora, mas e o Espiritismo? O Espiritismo vem completar aquilo que Jesus disse. Então o contexto de desenvolvimento é o mesmo, o pensamento é o mesmo. Mas para muitos de nós, cristãos, Jesus ainda está preso na cruz. E muitos de nós ainda celebramos este momento como sendo o grande momento da passagem de Jesus. É como se ele não tivesse vivido ali pelo menos cerca de 3 anos. Não há uma concordância exatamente, mas convencionou-se que ele teve um tempo ali de pelo menos 3 anos de vida pública, convidando a todos que estavam ali no seu entorno para esta transformação necessária, para essa libertação dos preceitos que até aquele momento só fizeram com que a humanidade caminhasse rumo às guerras, aos conflitos. Curiosamente, mais de 2000 anos depois da passagem de Jesus sobre a terra, encontramos-nos da mesma forma. E muitos irmãos querendo prender os outros exatamente no Cristo, quando Cristo, na verdade, ele está promovendo a libertação de cada um de nós. Quando nós falamos de libertação, e aí Emmanuel vai nos levar à reflexão sobre que tipo de liberdade nós estamos falando. Talvez a mais importante de todas, que é a liberdade de nós mesmos, nós conosco mesmos, como é que nós estamos em nossos pensamentos, em nossos atos, em nosso caminhar, em nosso falar, em nosso pensar. E aí, Kardec nos auxilia neste contexto, no Livro dos Espíritos, quando ele reúne na terceira parte do livro as leis morais. Dentro desse contexto, são 10 leis morais que Kardec vai organizar, mais ou menos como quando baseado no Decálogo, ou seja, nos 10 mandamentos. E a lei de liberdade é a 9ª lei, ela vem antes da última lei, que seria lei de justiça, amor e caridade. E não por acaso ela começa e tem uma gradação, ela vai aumentando esse contexto. E aí nós, essa semana, estudamos a lei de sociedade. E nas quartas-feiras vamos continuar nela ainda e depois passaremos para a lei do trabalho. E essa lei de liberdade é a lei aqui no capítulo 9 do Evangelho, melhor, é a 9ª lei, mas ela está no capítulo 10 do Livro dos Espíritos, na parte terceira, no conjunto das leis morais, e já tivemos a oportunidade de debatê-la aqui em sala, aqui no nosso encontro, né, das quartas-feiras. Por quê? Primeiro que a liberdade é uma lei da natureza, é uma lei natural, e por conta disso nós precisamos trabalhar e entender desta forma, porque se nós não fizermos assim, estaremos nós mesmos nos condenando a uma série de grilhões, uma série de correntes pesadas para ficarmos carregando. Deus nos concedeu a oportunidade da vida, meus irmãos, e nós não sabemos quando é que teremos a próxima. Muitos de nós acreditamos e sabemos e conhecemos a reencarnação, aceitamos a reencarnação e às vezes ficamos contando com a próxima para resolver tudo aquilo que nós precisamos, quando na verdade podemos e devemos resolver agora, porque nós não sabemos como será o futuro. Apesar de todos os desafios que a vida nos apresenta, nós precisamos continuar acreditando nisso. E que Jesus, muito mais do que ter sido preso na cruz, ele teve todo o seu trajeto, todo o seu apostolado, e depois, mesmo após a crucificação, ele não continuou na cruz, mas parece-nos que ainda estamos presos àquele Cristo crucificado e forçando que Jesus continue ali, e justificando inclusive que aquele sacrifício foi feito para a nossa libertação, quando na verdade se nós não nos libertarmos verdadeiramente, o sacrifício de Jesus foi em vão. E quantas pessoas estavam lá e que celebraram a sua morte, a sua crucificação? Então, porque às vezes a gente pensa assim, porque se Jesus chegasse aqui hoje, porque Jesus vai retornar, porque Jesus é isso, Jesus é aquilo, mas ele já esteve aqui conosco. E o que nós fizemos com ele? Vamos lembrar, né? A citação, quando ele faz referência lá ao próprio João Batista, quando se pergunta se era Elias que tinha vindo, se ele era o João Batista, se era Elias, ele, olha, o Elias já veio e vocês viram o que fizeram com ele. Vamos lembrar que João Batista manteve-se fiel aos seus ensinamentos, fiel à sua vida,
e por conta da verdade, porque ele poderia ter mentido, né? Ele não fez nada daquilo que estava sendo acusado, mas por conta da verdade ele foi decapitado. Então, nesse conceito que nós estamos trabalhando, o entendimento da liberdade. E aí também nos foi falado, e aqui está o que os Espíritos nos trazem, de que a liberdade, a lei de liberdade, ela é uma lei natural, assim como a lei de reencarnação. Todos nós deveríamos ser mais livres do que somos. Agora, depende de cada um de nós as opções que nós vamos fazendo e as âncoras que nós vamos lançando neste plano. Quando nós pensamos em ofender o outro, ou quando nós ofendemos o outro, ou quando o outro nos ofende e a gente não perdoa e a gente fica nesse ciclo vicioso, nós vamos nos privando da nossa liberdade, porque nós estamos presos no ódio, estaremos presos ali na irritação, na dificuldade de enfrentar o outro, nas dificuldades do nosso caminhar, porque todos nós a temos e respeitamos isso. Porque todos nós temos os nossos desafios, mas há, antes de tudo, e provavelmente depois disso tudo que nós conhecemos, um Deus que é Pai, um Deus que é amor, um Deus que nos quer livre. E quando a gente fala de liberdade, Kardec então vai questionar as entidades superiores, na questão 833, se haverá no homem alguma coisa que escape a todo o constrangimento pelo qual ele goza de absoluta liberdade. E a resposta que os Espíritos nos dão é que pelo pensamento que o homem goza de liberdade sem limites, pois o pensamento não conhece obstáculos, pode-se impedir a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. E aí todo mundo já ficou todo satisfeito, né? Opa, que beleza, então eu posso pensar o que eu quiser, estou livre para pensar. Aí foi a grande discussão da quarta-feira, quando nós tivemos a oportunidade de trabalhar aqui. Posso ou não posso pensar o que eu quero? E aí, minha gente, é uma construção que talvez vá mais além daquilo que a gente entende por liberdade. O Livro dos Espíritos, no Evangelho, a mensagem que que Emmanuel nos traz nesse livro, nessa mensagem 16 do Ceifa de Luz, remete-nos a um estado de espírito que vai além dessa liberdade que nós entendemos de ir e vir. Porque esta já nos é dada por direito, e nós temos que agradecer muito pelo país no qual nós estamos encarnados, porque em outros por aí afora não podemos ir e vir. Muitas pessoas, muitos irmãos nossos estão passando por perseguições terríveis, exatamente porque não têm essa liberdade, eles não têm esse direito de ir e vir. Então, com todas as limitações, com todas as dificuldades que nós temos no nosso país, nós aqui temos esse direito. Então nós somos livres, e eu acho que ninguém está aqui forçado, não é assim? Todo mundo veio aqui por sua conta e vontade, todo mundo poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas optou por isso. Isso é liberdade. Então eu sou livre para escolher aquilo que eu quero. Agora imaginem nós sermos submetidos a termos que acreditar em alguma coisa porque é instituído por um governo, por um sistema, qualquer que o seja, e eu sou obrigado a acreditar numa coisa que verdadeiramente eu não encontro verdade. Isso não é liberdade. Então hoje nós temos essa liberdade. A nossa casa está com o portão aberto, nós temos um nome, um letreiro bem grande explicando, apresentando um muro pintado de fora a fora, Casa Espírita Nair Cruz. Então nós temos a liberdade de nos apresentar, e qualquer outro irmão ou irmã que por preconceito fale mal a respeito da casa, ou que fale até de coisas que não existam, eles têm essa liberdade também. No entanto, Kardec, então, ao questionar isso, vai nos dizer o seguinte, os Espíritos respondendo: nós podemos pensar infinitamente sem limites qualquer coisa, porque não existe limite para o pensamento, não é mesmo? Mais à frente, então, na 834, logo na seguinte, Kardec, espertamente, vai perguntar: o homem é responsável pelo seu pensamento? É responsável perante Deus. Como, porém, somente Deus é capaz de conhecê-lo, ele, Deus, o condena ou absolve segundo a sua justiça. Repare, também temos responsabilidade com o nosso pensamento. E aí poderíamos dizer assim: bom, então não existe liberdade. Se até o que eu vou pensar eu tenho que tomar conta. Olha, se o que você vai pensar vai afetar direta ou indiretamente alguém, convém que você não pense.
Porque a história da minha liberdade, né, assim, vai até onde começa a liberdade do outro. Eu não posso comprometer a liberdade do outro em prol da minha liberdade. E talvez seja essa a grande discussão e o grande desafio das religiões no terceiro milênio. É continuar aumentando o número de adeptos, mas dando a eles a liberdade da compreensão. É esse que é talvez o maior desafio para todos nós. É o caso da doutrina espírita. Nós trabalhamos muito mais no estado de consciência de cada um de nós aqui, e o meu também, do que verdadeiramente obrigando, proibindo, dizendo que pode, dizendo que não pode. Porque, meus irmãos, o que eu posso dizer para vocês assim, olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A única coisa que nós podemos fazer é pedir aqui, né, às pessoas que quando estão na casa, que a gente deixe de fazer determinadas coisas, deixe de pensar determinadas coisas. Mas assim, é um pedido que nós fazemos, não uma imposição. Por quê? Existe uma convivência em sociedade, nós somos livres e vivemos em sociedade, então cada um tem que respeitar o outro. Porque se aquilo que eu falo, se aquilo que eu propago, se aquilo que eu estou declarando ofende outra pessoa, já não é mais liberdade. Então eu tenho que respeitar o próximo. Então é a grande discussão da atualidade, né? A tal da liberdade de expressão. Aí eu tenho que entender o que é liberdade e o que é expressão. Eu não posso me deixar envolver por esses sentimentos que verdadeiramente podem me atrapalhar. Então o meu comprometimento espiritual pode estar em função da forma como eu imponho, por exemplo, o meu pensamento, a minha doutrina, a minha corrente filosófica. Isso é que é o problema. Agora, o grande desafio hoje é também trabalharmos todo esse contexto de liberdade dentro de um mundo extremamente tecnológico. Então existem hoje vários trabalhos, todo mundo já deve ter ouvido falar na tal da inteligência artificial, né? E aí eu vi um grande empresário desse segmento, talvez um dos maiores desse segmento de tecnologia, falando uma coisa que a gente sempre acha engraçado e interessante. Ele disse assim, que daqui a 10 anos, em função da inteligência artificial, não vamos precisar nem mais de médicos e nem de professores, porque a inteligência artificial vai fazer tudo. E aí eu pensando comigo, bom, se acabar a energia elétrica e cortar a conexão com a internet... Então, percebem? Então assim, ele, como eu disse, ele tem a liberdade de falar o que ele quer, mas assim, a gente também poderia ter a liberdade às vezes de ficar quieto para não falar bobagem, não é mesmo? Então a inteligência artificial é algo extraordinário? É extraordinário, quem já teve a oportunidade de utilizar é fantástico, só que não tem regra, não tem moralidade, não tem lei, não tem respeito, não tem nada. Há 15 dias eu estava numa capacitação lá no trabalho e a discussão foi o seguinte, olha, as pessoas que estão por trás da inteligência artificial, que de artificial não tem nada, salvo os cálculos, né, que são feitos pelo computador, mas isso já se fazia há muito tempo. E inteligência também artificial não é uma bossa nova, né? Todo mundo aqui já tem mais de 15 anos, já deve ter tido contato pelo menos uma vez na vida com um computador. Bom, também agora não precisa mais, né? Nós temos aí no bolso um aparelho que é infinitamente mais moderno do que aqueles primeiros computadores que nós conhecemos lá na pré-história, né? Quando nós trabalhávamos com aquele discão rodando para um lado, discão rodando para o outro. Mas isso não é do meu tempo não, né? Eu só vi isso no vídeo show, né? Nem sei se tem vídeo show mais. Então, quando a pessoa pensa dessa forma, ela acredita que nós poderemos ser substituídos pela máquina. E aí essa história parece que é também um disco, né, arranhado que vai e que volta, né? Assim, na década de 70 foi a mesma coisa, na década de 80 foi a mesma coisa, quer dizer, nós estamos em 2025 e as pessoas estão com essa insistência ainda. Se as máquinas vão nos substituir, vão manter a nossa vida, vão nos dar alimento, vão socorrer as nossas vidas, vão deixar todo mundo ficar, né, satisfeito, alimentado e com saúde, beleza, deixa as máquinas assumirem, gente. Não é mesmo? Deixa elas assumirem. Agora, por trás de cada máquina, né, você tem ali trocentas pessoas trabalhando, você tem um consumo altíssimo de água, porque a nuvem, entre aspas, ela é feita de tijolo, né, é de cimento, ela está em algum lugar deste planeta, porque ela não é uma coisa que está no ar, não é como o espírito, não é como a realidade espiritual, como o plano espiritual. Esse sim
de fato não precisa dessa energia, podemos dizer, elétrica, não precisa de uma torre de transmissão, não é mesmo? Então a gente percebe isso. E lá na escola, normalmente, quando as crianças vêm perguntar, ou a gente já antecipa, né, vai fazer algum trabalho, pode usar inteligência artificial? Como é que nós podemos dizer para as crianças, né, principalmente para os jovens, nesta faixa de estudos que é a graduação, que eles não vão usar essas tecnologias? O que nós precisamos é ensiná-los a utilizar as tecnologias para que eles não sejam arrastados pelos vícios que ela pode trazer, porque ela não pode resolver tudo. Então a pessoa pode fazer um trabalho de conclusão de curso todo pela inteligência artificial, mas quem vai apresentar o trabalho é ele. Então não adianta. Sabe a história do enganar a si mesmo? E facilmente você consegue perceber, porque eu falei esses dias lá com os alunos, olha, vocês passam 4 anos, 5 anos, nós corrigimos prova de vocês, nós vemos vocês falando, a gente vê vocês escrevendo, uma série de coisas, e de repente você chega com um texto todo arrumado, de cima a baixo, sabe como é que é? Milimetricamente organizado, não tem uma vírgula fora do lugar, não tem um ponto fora do lugar, não tem uma discordância, todos os verbos julgados. Não estou duvidando da capacidade daquele jovem, mas ninguém humanamente possível escrever daquele jeito, gente. Não escreve. Percebe? Então, assim, a liberdade que nós estamos tendo hoje de acesso a essas informações, isso tudo, não nos tira a responsabilidade, como está dizendo aqui. Todos somos responsáveis pelo que fazemos, pelo que pensamos, pelo bem que deixamos de fazer e por todo o mal proveniente da nossa falta de ação, ou seja, estamos devidamente enrolados, não é assim? Então o ideal é que nós busquemos, através daquilo que a espiritualidade já nos dá, a liberdade de nós mesmos, dos nossos parâmetros, a liberdade do nosso pensamento, principalmente daquelas fixações mentais, e todo cuidado é pouco, né? Porque nós estamos bombardeados o dia inteiro com mensagens, com ideias, e cada vez mais numa velocidade extraordinária. Então é preciso termos o quê? Um parâmetro, né, adequado. Se nós estamos nessa casa espírita, sigamos o padrão da doutrina espírita, que é o padrão do Cristo. Ser liberto hoje é pensar como agir dentro desse contexto todo, sem querer aprisionar ninguém nas nossas ideias, nos nossos pensamentos. Primeiro que a gente, cada um de nós é uma identidade espiritual, e não existe outro igual a nós. Então dificilmente alguém vai pensar igualzinho a você. Nós temos pensamentos conjuntos, como é o caso que nós estamos aqui. Todos concordam com a reencarnação, ou às vezes não, né, gente? Eu estou dizendo aqui que a grande maioria dos espíritos acreditam na reencarnação. É um postulado, todo mundo tem o direito até de não acreditar. Agora, é uma lei natural da mesma forma que a lei de liberdade, como eu estou usando essa liberdade, como é que eu vou aplicar isso, é o que vai fazer a grande diferença. E aí na questão 835, Kardec questiona ainda os espíritos se a liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar. E eles respondem: a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Ou seja, eu tenho a liberdade de consciência, e quanto mais baseada estiver a minha consciência no Evangelho de Jesus, na doutrina dos Espíritos, mais liberdade eu vou ter. Porque, minha gente, pensemos o seguinte: ao passarmos de volta para a espiritualidade, tudo vai ser nos questionado. A nossa ficha já está lá. Tudo aquilo que nós já fizemos, né, todas as nossas dificuldades, os nossos aprimoramentos, as nossas vantagens, os nossos crescimentos, tudo está lá. E eles então poderão avaliar juntamente conosco, porque esse estado de consciência é o que vai nos acompanhando ao retornarmos à espiritualidade. Nada daquilo que nós temos que seja material vai conosco, não é mesmo? Não vai. Fisicamente vai ficar tudo neste plano. Porque o que é da matéria, fica na matéria. Agora, o que é do Espírito, segue para o Espírito. E este seguir para o Espírito, que seja o mais leve possível. E aí o modelo que nós temos, que é muito ilustrativo, é aquele balão. Quando a gente transporta as pessoas, né? Você quer elevar, você tem que dar pressão naquele gás, né? Para ele incendiar, ele vai inflando, vai embora. Agora, se eu quero subir mais, eu tenho que aliviar peso. Da mesma forma é a nossa vida espiritual. Para eu crescer espiritualmente, eu tenho que ir largando as coisas para trás. Não quer dizer que eu vá ser desmazelado, descuidado.
Eu não vou cuidar daquilo que eu tinha, do meu corpo, da minha vida, do meu trabalho, das pessoas com as quais eu convivo. Eu vou cuidar delas, mas cuido de uma forma que eu tenha laços de afetividade e não laços de materialidade, porque os laços materiais, eles se rompem, não é mesmo? Eles podem se romper da noite para o dia. Quantos aqui, né? A gente sempre faz essa reflexão: quantos de nós poderemos não estar aqui na semana que vem? Mas como é que é o nosso estado de consciência ao chegar na espiritualidade? Eu chego com ele limpo, tranquilo? Ou vou chegar com ele ocupado, pensando no meu travesseiro, no meu livro dos Espíritos que eu deixei em casa, eu tenho que voltar para ver? Aí vai ficar atazanando a família que ficou aqui por causa do livro? E aí eu sempre lembro de um amigo meu muito querido, ele mora no Mato Grosso. Mato Grosso. E ele, eu não sei mais se está ainda, mas há uns 20 anos, desde que ele começou a comprar a primeira agenda dele, ele usava agenda para o trabalho, ele guardava todas as agendas, todos os anos. Provavelmente ele deve estar com um quarto para guardar as agendas, né? Um quarto na casa para guardar as agendas. E aí nós temos uma amiga em comum que sempre dizia para ele assim: meu filho, primeiro, a hora que você bateu no chão, esticou as suas canelas, a primeira coisa que todo mundo vai fazer é o quê? Jogar fora as agendas suas, né? Porque aquilo para ele, naturalmente, tem uma relíquia, ele gosta muito por causa de memória. Hoje nós temos outras tecnologias, né? Pode salvar isso, inclusive, aí nós falando da inteligência artificial, né? Dos espaços, na internet e tudo. Mas ele é aquele modelo, né? De pessoas ali ainda que prefere o material escrito, né? E o volume ali para você poder manusear e tal. Então, a mesma coisa somos nós. No momento em que nós passamos para a vida futura, nós vamos seguir o nosso caminho. É isso que nós precisamos. Então nós temos que ser como o balão, ir embora. Sabe como? Não ficarmos aqui nesse espaço, graças à nossa liberdade. Agora, é natural que pelos laços de família, pelos laços de sentimento, fiquemos um pouco mais preocupados, fiquemos pensando nos nossos familiares, aqueles que ficaram. Isso é natural, gente. Agora, nós temos que acreditar em Deus, que Deus vai cuidar também. E esse é o ciclo natural da vida. O que não é correto é nós furtarmos a vida do outro, nós condenarmos a vida do outro ao desespero. É isso que não é. Eu não posso viver, entre aspas, a minha liberdade condenando a liberdade do próximo. Não foi para isso que nós fomos feitos, né, nessa caminhada. E aí, Emmanuel, então, a partir disso, vai nos chamar a atenção na mensagem dizendo o seguinte: o tema, como eu falei, assunto de liberdade, repetindo a palavra de Paulo: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de servidão. E Emmanuel então comenta: importante pensar como terá Jesus promovido a nossa liberdade, ou a nossa libertação. O Divino Mestre não nos conclamou a qualquer reação contra os padrões administrativos na movimentação da comunidade, nem desfraudou qualquer bandeira de reivindicações exteriores. Jesus unicamente obedeceu às leis divinas, fazendo o melhor da própria vida e do tempo de que dispunha em benefício de todos. Terá tido lutas e conflitos no âmbito pessoal das próprias atividades, aflições incompreensíveis, companheiros frágeis, adversários e perseguidores não lhe faltaram. Nada disso, porém, fê-lo voltar-se contra a hierarquia ou contra a segurança da vida comunitária. Por fim, a aceitação da cruz lhe assinalou a obediência suprema às leis de Deus. Pensa nisto e compreendamos que o Cristo nos ensinou o caminho da libertação de nós mesmos. Dever observado e cumprido mede o nosso direito de agir com independência. Não existe liberdade e respeito sem obrigação e desempenho. Meditemos na lição para não cairmos de novo sob o antigo e pesado jugo de nossas próprias paixões. Esta é a mensagem que o nosso querido Emmanuel nos traz. E o que depreendemos dela? Primeiro, caminhamos para um estado de consciência que nos fala aqui os Espíritos,
que não tenhamos mais pensamentos equivocados ou pensamentos que nos prendam à realidade material. Primeira coisa. E aí, por que nós, voltando um pouco aqui na questão 833, nós temos a liberdade de pensar, mas tem um estado de consciência que vai dizer se aquele pensamento é adequado ou não. E se nós pensamos qualquer coisa, nós alimentamos a psicosfera que está em nosso entorno. E aí nós recordamos de André Luiz nos falando sobre as formas pensamento. Toda vez que nós pensamos alguma coisa, meus irmãos, nós projetamos numa tela mental que fica mais ou menos em cima das nossas cabeças aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos pensando. Nem todos os espíritos conseguem alcançar os nossos pensamentos, mas quando ele toma uma forma, ele pode se tornar visível também para esses companheiros, em especial para aqueles irmãos que estão doidos para ver a nossa derrocada. Sabe aquele grupo que torce contra? E aí você pergunta, mas por que você está torcendo contra? Não sei, eu estou torcendo porque eu quero ser do contra, né? E tem um grupo de pessoas no mundo que hoje é do contra, qualquer que seja a situação, né? O dia está amanhecendo, é tão bonito, eu prefiro o entardecer. O entardecer está chegando, que coisa linda, vai escurecer, vai ter mosquito. E aí assim, a pessoa fala, tem sempre uma contrapartida ruim, não é assim? Pode reparar se não tem um grupo que é sempre o do contra. Talvez seja por falta da própria liberdade, da autoiluminação. É isso que Emmanuel está nos chamando a atenção, fazendo referência a Jesus. Porque Jesus poderia ter provocado todo aquele sistema contrário, Jesus poderia ter fugido. Ele não sabia o que ia acontecer com ele. Então ele poderia simplesmente, moçada, eu estou indo embora porque a minha hora está chegando. Então não era esse o propósito. Agora, a entrega na cruz era por quê? Para mostrar a todos nós a grande liberdade que é a liberdade espiritual. Quando nós falamos do pensamento, então, Kardec aqui chamando a atenção para isso, chegaremos num nível tal, minha gente, de evolução espiritual, que nós não vamos chegar a pensar nesse tipo de coisa. Sabe como é isso? É quando a gente se desenvolver mais um pouquinho e não vai mais se ofender tanto como a gente se ofende. Chegar num nível que a gente vai identificar que nós, essas coisas, né, essas coisas menores da vida não vão nos afetar. Porque nós estamos estruturados numa fé que é libertadora. Então a religião não pode nos perseguir, né? Não pode nos proibir, porque o nosso pensamento é que vai valer. Agora, se eu tenho um pensamento de coletividade, se eu tenho um pensamento de amor, de caridade, de fraternidade, isso é uma escala. Talvez hoje ainda não, mas todos nós, creio eu, a maioria de nós, já conseguimos nos comover com várias situações. Então nós estamos acompanhando aí, abrindo um parênteses rápido, né? Nós estamos, como disse um cantor dia desses, estamos respirando, né, num ambiente de terceira guerra mundial. Essa é a verdade. E veio a natureza essa semana mostrando a sua força. Mianmar está destruída. E aí a gente fica imaginando, poxa, a natureza agindo dessa forma, nós compreendemos perfeitamente, porque geologicamente a gente tem como entender por que acontecem os terremotos, porque está dentro do contexto da natureza do planeta. Agora, alguém fazer o mesmo processo de destruição por vontade e perseguição, já nos dói muito mais. Então, se a gente já se sensibiliza hoje com esse aspecto da guerra, mostra a nossa evolução, meus irmãos. Porque no passado, provavelmente, nós estávamos de um lado ou de outro, nas trincheiras, e achávamos isso prazeroso, porque estávamos matando, né, assim, em nome da honra. Então, se hoje nós não estamos no campo de batalha, cuidado com esse campo de batalha chamado internet, para que a gente não entre nessas discussões, porque o ideal é não ter guerra, minha gente. Não existe lado certo da guerra, não existe lado certo. Porque existe sim aqueles que são inocentes, que são atacados, e é sempre aquele que é mais poderoso, e é sempre o mais poderoso que vai contar a história, porque a história sempre foi contada pelos sobreviventes e nunca pelos que morreram, né? Assim? Então, reprimirmos o próximo, se nós ainda não temos estrutura para isso, não é adequado. O ideal é que não tivessem guerras, porque todos sofrem,
As vítimas, talvez menos no sentido espiritual, porque não tem o comprometimento espiritual que o outro, que é o algoz, vai ter. Porque foi ele que apertou o primeiro botão, foi ele que lançou a primeira munição. Então esse tem os comprometimentos futuros. Agora, pode ser que o outro esteja num processo de resgate, mas nem por isso. Deus não criou ninguém para sofrimento, Deus não criou ninguém para viver escondido em bunkers, né, fugindo de ataques aéreos. Não foi para isso. Deus nos criou para a liberdade. Só que nós achamos que a liberdade é um grande presente que Deus nos deu, mas a gente não sabe lidar com ele, sabe? Quando a gente é criança e quer um brinquedo, a gente fica esperando e às vezes depois você não sabe nem mexer no brinquedo. É como quando às vezes a gente vê algum motorista, né, que está dirigindo um carro tão sofisticado, ou então a gente vê muito mais isso em motos, né? Os motociclistas gostam tanto e de repente eles adquirem aquela máquina, né? A máquina dos sonhos, mas ele não consegue se equilibrar em cima dela, porque estava acostumado com uma máquina menor, o tamanho era diferente, a forma como lidar é diferente, então ele fica meio que perdido ali, ele gosta só de acelerar para fazer barulho e atrapalhar a vizinhança, não é mesmo? Ele acha que essa é a liberdade que ele tem, porque está usando ali daquele seu veículo. Então, meus irmãos, o assunto de liberdade é um assunto que segue no nosso cotidiano, e compete a cada um de nós se preocupar com aquilo que está fazendo com a sua liberdade. Se temos a liberdade de ir e vir, se temos a liberdade de pensar, cuidado com os nossos pensamentos, porque ele pode nos arrastar para um comprometimento espiritual muito sério. Cuidado em privarmos a liberdade do próximo através das nossas imposições, das nossas ideias. Busquemos sempre o consenso, o diálogo, o caminho do meio, não é assim? Para evitarmos os extremismos, porque isso só traz problemas e só traz rebeliões. Jesus, meus irmãos, é a prova viva de que todos nós podemos vencer todos os nossos desafios aqui na vida, aqui na terra, mas precisamos estar do lado da luz, estarmos do lado do bem, da caridade, da fraternidade, para que isso possa resplandecer. Como ele mesmo nos disse, resplandeça a vossa luz, não é assim? E já falamos aqui também, ao acender qualquer que seja uma boa ideia, um bom pensamento, coloque-o sobre as cabeças e não embaixo, né, das mesas ou dos alqueires. Coloque-o sobre a vista de todos para que todos possam usufruir. Deus nos concedeu a nossa vida, meus irmãos. Guardemos e protegemos ela dos maus pensamentos, da falsa ideia da liberdade que o mundo pode nos apresentar. Às vezes dos vícios, das ganâncias, do egoísmo, né? Do orgulho, da vaidade, e a gente vai sem perceber se prendendo a esses pequenos detalhes, atrasando o nosso progresso evolutivo. E como se não fosse suficiente, ao atrasarmos o nosso progresso evolutivo, atrasamos também da humanidade, porque, como eu falava, passamos a ficar do lado do contra, e somos contra qualquer tipo de coisa, sem antes refletirmos e cuidarmos daquilo que está sendo dito. Então, meus queridos irmãos e irmãs, convido-os, a exemplo do que Paulo nos falou nesta tarde, que possamos lembrar que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ele não está mais na cruz, ele não está mais preso no madeiro, já saiu de lá faz bastante tempo, mas continua contribuindo para o grande trabalho da evolução de todos nós. Sejamos nós, então, grandes colaboradores neste trabalho, porque, como sempre, né, nos é lembrado, o trabalho é grande, mas a quantidade de trabalhadores é muito pequenininha. Tá bom, meus irmãos? Que Jesus possa continuar abençoando a cada um de nós, mais uma vez e sempre pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta tarde, na nossa querida casa, e pela atenção de cada um dos senhores, o meu muito obrigado. Vai solto, vai não? Vai não. Vai. Nós te agradecemos ao nosso querido André pelas excelentes reflexões e nos mostrando a grande responsabilidade de cada um de nós, né, com o nosso livre-arbítrio, com a nossa liberdade, né, que possamos usá-la para o bem. Passaremos agora para a segunda parte da nossa reunião, que é a atividade do passe. Vocês conhecem essa atividade? Né? Momento de oração, momento de pensarmos em nós, né?